aí, pessoal, eu sou a Sária e eu e a Beatriz Cruz vamos tratar da questão da enunciação. Para isso, fomos ao evento CIERE da pós-graduação, que é o Colóquio Internacional de Estudos Linguísticos e Literários, com em média 20 pessoas assistindo os 45 simpósios e com mais de 4.000 pessoas acessando os eventos. Então, aproveitamos o final das atividades para conversar com 5 professores de diferentes áreas da letras na UEM de forma espontânea sobre o assunto tratado no trabalho. Então, fiquem agora com as entrevistas. Oi, prof, qual que é o seu nome? Meu nome é a professora Marcele, do DTL e do PLE. Prof, o conceito de enunciação ele é estudado em várias áreas e você, da literatura, deve ter o seu próprio conceito também. De que maneira você aborda isso nas suas aulas, o conceito de enunciação? Eu acho que pela própria posição, depende se você está falando de uma literatura oral, que aí ele tem o próprio falante, e é o falante passando a noção linguística dele e o enunciado dele. Se nós temos na literatura escrita de um jeito mais erudito, também tem a enunciação ali, com várias camadas, né? A literatura traz essas várias camadas, esses vários entremeios entre a enunciação, e aí tem a enunciação, eu diria, velada, que ela fica ali numa crítica ou ela não fica tão direta. Tem a enunciação direta, que muitas vezes num poema é o grito, é a fala. Nós temos enunciações de sonhos, enunciações de tragédias, enunciações de sonhos. Então acho que a literatura ela é uma confluência de todas essas grandes nuvens de enunciações, e sem a enunciação, a literatura, seja ela da forma oral, seja ela da forma escrita, lírica, prosaica, ela está engessada, ela não se mexe, ela é impossível de acontecer, porque todas as ações humanas envolvem, ainda mais quando a gente não tem o oral, vamos colocar na Libras. Se você tiver uma poética em Libras aqui, você vai ter a enunciação, porque o seu corpo vai ser o vetor enunciativo ali, né? Então eu acho que a enunciação está em todos os caminhos que a gente percorre. Muito obrigada, prof, pela sua fala. O que você utiliza no seu trabalho, nas suas aulas? Bom, primeiro que eu entendo a enunciação como um processo de produção de enunciados, né? E eu trabalho, quando eu estou trabalhando com sintaxe, com a análise sintática, a gente analisa os enunciados, né, que são as produções discursivas, para poder verificar, inclusive, dependendo da variação do enunciado, da forma como a pessoa traz um enunciado, né, ela vai comunicar uma coisa completamente diferente. E aí, inclusive, na morfologia, produções diferentes de enunciado vão trazer também análises sintáticas diferenciadas, né? Então, você tem ali uma influência, inclusive, na parte estrutural da língua, né? E eu trabalho também na pós-graduação com crenças e atitudes linguísticas. Então, quando eu trabalho com crenças e atitudes linguísticas, aí eu já estudo enunciado numa outra perspectiva, que é analisar o discurso, né, do meu informante ou do meu participante das minhas pesquisas, vendo qual é a intenção que ele tem naquele discurso, tentando entender as crenças que ele tem e que são manifestadas por meio dos enunciados que ele produz, né? Então, para mim, o enunciado é sempre a parte da atitude linguística, né? A parte prática mesmo da enunciação. Muito obrigada, professora. E você está muito chique hoje. Boa noite, professor Nil. Tudo bem com você? Boa noite, menina. Bom, professor, hoje eu tô aqui porque recentemente eu tenho estudado o conceito de enunciação em Linguística 2 e eu me lembro muito bem, você como professor de Linguística 1, vai saber que o conceito de enunciação ele pode ser visto de diferentes perspectivas, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre qual é a perspectiva que você utiliza nas suas aulas, no seu trabalho. Tá bom, vamos lá, né? Embora a gente conheça o conceito de enunciação, como você bem lembrou, em diferentes perspectivas, a gente procura trabalhar na perspectiva do círculo de Bakhtin, a perspectiva bakhtiniana, né?
uma perspectiva mais dialógica. E aí, para o círculo de Bakhtin, até não se faz uma distinção entre aquilo que é enunciação e o que é enunciado. Né? Distinção essa que a gente até encontra em outras teorias, em outras abordagens. Para Bakhtin, né, enunciação e enunciado são a mesma coisa, né, e representam o produto da interação social. Sempre pressupondo a relação um eu e um outro, constituindo justamente, né, esse momento de funcionamento da linguagem. Né? Então, enunciação vem a ser justamente, né, colocar a linguagem em funcionamento, seja no contexto imediato, né, respondendo a determinadas situações de interlocução, sendo, né, considerando também um contexto mais amplo. Aí a gente vai, né, tratar de aspectos socio-históricos, culturais e ideológicos que justamente vão emoldurar a própria enunciação. Tá? Então é nessa perspectiva que a gente trabalha, tá bom? Tá bom, professor, muito obrigada. Por nada. Sobre esse tópico, né, da enunciação, nós, assim, da língua estrangeira, assim como na língua materna, né, a gente sempre procura trabalhar levando em conta esse ato de fala do locutor, levando em conta esse seu contexto sócio-histórico-cultural. Então, de onde ele fala, com quem ele fala, né, para quem ele vai falar, como é que isso é constituído, né? E quando a gente leva em conta esse contexto sócio-histórico-cultural, na língua estrangeira a gente tem que considerar também a concepção de língua. Então, por exemplo, como é que eu vou exigir desse meu locutor, nesse seu contexto social ou cultural, se ele está, por exemplo, ele vai se comunicar com uma pessoa de um outro país, né? É um falante não nativo, falante não nativo de língua inglesa, e ele também é um falante não nativo de língua inglesa. Então, como é que ele vai se pronunciar, né, se comunicar com essa pessoa? Então, a gente trabalha também nessa questão da concepção de língua. É um inglês padrão? É um inglês que tem que seguir a determinados atos de fala, né, gramaticalmente corretos? E aí onde entra esse conceito de língua franca que a gente tem trabalhado bastante, né? O que é a língua franca? A língua inglesa que é utilizada por falantes não nativos, que ela também tem as suas características, né? Então, ao se comunicar com um não nativo, né, em língua inglesa, então esse locutor também tem que pensar na forma como ele vai se comunicar, né? Então, acho que na língua inglesa a gente tem trabalhado dentro dessa perspectiva. Muito obrigada, prof. Eu que agradeço. Boa noite, professor Edson, tudo bem? Boa noite, Beatriz. Bom, o conceito de enunciação, ele pode ser trabalhado de diferentes perspectivas no mundo das letras. Eu gostaria que você me dissesse qual perspectiva você utiliza no seu trabalho para dar sua aula. Bom, para dar minha aula, eu passo por vários conceitos. Por exemplo, na graduação a gente trabalha com o Benveniste. Na pós-graduação, eu trabalho com o conceito do Benveniste, o conceito de Crow, o conceito do Bakhtin, que é o que eu uso nas minhas pesquisas, né? Então, são conceitos diferentes dependendo das áreas que você está trabalhando, né? Dos teóricos e de como eles formulam as teorias deles e o conceito de enunciação dentro dessas teorias. O professor Nior estava me falando mesmo que ele utiliza o conceito bakhtiniano, né? Já que você utiliza o mesmo conceito que ele, você poderia me falar sobre algum outro que se passa na sua mente quando pensa em enunciação? Posso falar, então, do conceito de Benveniste, que é o que a gente usa em sala de aula para trabalhar em Linguística 2, né? Então, o Benveniste ele é muito importante para a gente considerar um conceito básico de enunciação e o funcionamento dele no mundo das letras, os pronomes, a organização do tempo. O Benveniste vai dizer, então, que a enunciação é o colocar a língua em funcionamento por um ato individual. Então, quando o falante atualiza a língua, né, ele faz o processo enunciativo. E a partir desse processo enunciativo, isso a gente trabalha na Linguística 2, né, que o Benveniste vai discutir, então, a natureza dos pronomes. Ele vai falar, então, que o eu marca sua subjetividade, quando ele faz o processo enunciativo, as escolhas, etc. Muito obrigada, professor. De nada. Obrigada, pessoal do Mastigando Letras. Eu espero que vocês tenham apreciado essa boa reflexão sobre a linguagem, sobre a enunciação, sobre... Tchau, gente! Deixa eu me apresentar, Sara.
É...